comentando agora há pouco que os anti-inflamatórios, eles são necessários para lidar principalmente com dois efeitos problemáticos da inflamação. Então eu quero que eles tenham efeito analgésico. Sem algos quer dizer dor. Então sem algos dor, exatamente bloquear a dor. E o efeito, moçada, antitérmico, né? Deixa eu usar aqui o nome fresco. Antitérmico também pode ser chamado antipirético. Piro quer dizer fogo, né? Então antitérmico, antipirético. Exatamente, moçada, contra febre, aqui nesse caso. Quando a gente fala para vocês a respeito lá de anti-inflamatórios, nós temos dois grupos de anti-inflamatórios para discutir com vocês. Número 1, os anti-inflamatórios chamados de AINES. Os AINES, eles são os anti-inflamatórios não esteroidais. Peraí, a sigla, né? Anti-inflamatório não esteroidais aqui na jogada. Claro, né? Já vão aparecer os anti-inflamatórios esteroidais automaticamente. Gente, os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão trabalhar inibindo a enzima ciclooxigenase. Então, eles vão trabalhar bloqueando a COX. Bem, aqui, gente, está o esquema sobre inflamação. Quer dizer que quando você vai lá e utiliza anti-inflamatórios não esteroidais, você bloqueia a COX. Sem COX, não tem prostaglandinas. Sem prostaglandinas, automaticamente não vamos ter dor, efeito analgésico. E também são as prostaglandinas que vão determinar febre. Sem prostaglandinas, então você não vai ter febre, você vai segurar a febre aqui nesse caso. Né? Alguém vai lá e diz para mim, Landim, se febre baixa é legal. Se eu tiver com a febre baixa, eu nem preciso tomar remédio, né? Claro que precisa. Se eu tivesse certeza que a febre ia chegar em 37,5, 38 e parar, eu diria, não tome remédio. Só que eu não tenho como ter essa certeza. Então, se você está lá com a febre de 37,5, 38, é bom começar a tomar lá o remédio antes que a febre chegue em 39, 40, 41. Se eu tivesse certeza que a febre ia parar em 37,5, 38, como ela é bacana, eu diria, não tome nada. Só que você não pode ter essa certeza. Então, quando você está com febre, já vá tomando remédio para evitar que a febre fique muito alta. Então, ao bloquear prostaglandinas, a gente vai basicamente bloquear o efeito dor e bloquear o efeito febre, aqui nesse caso, especialmente evitando as febres mais altas. Quem são os anti-inflamatórios não esteroidais? São aqueles, gente, mais utilizados no nosso dia a dia, né? Talvez os mais famosos deles sejam o ácido acetilsalicílico, AS, lá da aspirina, cibazol, da cibalena. É o caso, por exemplo, lá da dipirona lá da neosaldina, da novalgina, do Dorflex. É o caso do paracetamol, do Tilenol, e aí vai. Sendo, gente, que todos eles agem de maneira muito parecida, entretanto, como a fórmula química é diferente, cada um deles tem efeitos colaterais diferentes, né? Por exemplo, o AS, ele inibe a coagulação sanguínea, por isso aquele lance dele ser contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ele aumenta a acidez do estômago, daí quando você for tomar AS, é bom você tomar o AS de barriga cheia, né? Porque vai aumentar a acidez gástrica, né? Dipirona aumenta, por exemplo, lá o risco de acidentes vasculares cerebrais, né? Paracetamol, Tilenol, ele é extremamente tóxico ao fígado, inclusive serviço de utilidade pública, hein? Nunca misture cachaça com Tilenol. Cachaça é tóxica ao fígado, Tilenol é tóxico ao fígado, os dois juntos são tóxicos ao quadrado, fodem um fígado, o cara pode ter uma hepatite medicamentosa. Então nunca misture Tilenol com álcool, porque soma efeito tóxico dos dois sobre o fígado fica todo lascado. Alguém briga comigo. Ô Landim, eu não vou tomar remédio nenhum então. Todos os remédios dão problema. Gente, não existe remédio santo, né? Todo remédio tem seus efeitos colaterais. Então sim, todo remédio vai ter um determinado risco envolvido. Daí, remédio não é para você tomar o tempo inteiro. Para tomar de vez em quando, né? Pega aquele pessoal hipocondríaco, né?
pessoal hipocondríaco que tem mania de doença, tem gente que acha que talvez, quem sabe, talvez vá ter uma dor de cabeça. E o cara já começa a tomar um remédio. O cara nem teve a dor de cabeça ainda, mas tem uma galera lá, de repente, meio empolgada com o remédio, que o cara pensa porque talvez possa vir a ter uma dor de cabeça daqui a uma semana, já começa a tomar um remédio agora. Pô, aí tá errado, né? Todo remédio tem os seus efeitos colaterais. Agora, volto a dizer, né? Você vai, nesse caso, ter que tomar e lidar com os riscos. É questão de custo-benefício. Por exemplo, né? Aqui no Brasil a AS não é muito recomendado, porque dengue é muito comum. E aí se você de repente vai lá e tem dengue hemorrágica, e toma essa que inibe a coagulação do sangue, aumenta o risco de hemorragias. Não por acaso aqui no Brasil, a droga mais utilizada lá, mais vendida para dor de cabeça, são as drogas à base de dipirona. Ah, Landinho, aumenta o risco de AVC. Caramba, gente, quando eu falo que aumenta o risco de AVC, não quer dizer que você vai ter um AVC. Quer dizer que existe uma probabilidade um pouco maior de você ter um problema desses, né? Não justifica não utilizar a medicação. Claro, utilize quando precisar, mas você não vai utilizar de maneira exagerada, você não vai utilizar quando não precisar, e daí por diante, né? O Tilenol, por exemplo, lá, né, tóxico ao fígado, não tem remédio santo. Todos eles têm os seus efeitos colaterais. Ora, existem os anti-inflamatórios não esteroidais, existem os anti-inflamatórios esteroidais, sendo que os anti-inflamatórios esteroidais, eles são esteroides. E alguém lembra para mim, quimicamente falando, o que é um esteroide? Esteroide é um lipídio derivado do colesterol. Sim, Landim, e daí? E daí, moçada, que os esteroides, lipídios derivados do colesterol, gente, ele é fundamental para a nossa vida por vários motivos. Dentre outros motivos, o colesterol estabiliza a membrana celular. Daí, quando você vai lá e toma um anti-inflamatório esteroidal, que é que esse carinha, ele vai fazer da vida? Ele vai lá, estabiliza a membrana celular. No que estabiliza a membrana das células, automaticamente a membrana da célula já não vai ser rompida. E daí? E daí que todo o processo inflamatório começa com a ruptura de membrana. Se, entretanto, gente, você está lá utilizando um anti-inflamatório do grupo, dos anti-inflamatórios esteroidais, a membrana não é rompida. Se ela não é rompida, não libera fosfolipídios. Se não libera fosfolipídios, não tem ácido araquidônico. Se não tem ácido araquidônico, não tem prostaglandinas. E se não tem prostaglandinas, nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Inclusive, os anti-inflamatórios esteroidais, eles são muito mais fortes, né? Tipo assim, onde é que é mais fácil de você interromper um rio? Eu quero, de repente, bloquear a passagem do rio. É mais fácil bloquear a passagem do rio na nascente ou na foz dele. Era uma vez o riozinho, era uma vez o riozinho. E, gente, na nascente do rio, ele é bem estreito. Na foz do rio, ele é bem largo. Se de repente querer interromper o rio na foz, é complicado, porque ele é muito largo. Mas, teoricamente, na nascente, no olhinho d'água, taquei o dedinho lá, bloqueia o rio inteiro. Eu vou bloquear o rio Amazonas inteiro. É só eu descobrir a nascente dele, tacar o dedinho lá e fechar. Pronto. Bloqueei o rio Amazonas. Por que eu estou fazendo essa comparação idiota? Porque, gente, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles agem no final do processo. Eles agem na última etapa, que é a enzima COX para fabricar prostaglandinas. O que quer dizer que os não esteroidais, eles querem bloquear a reação inflamatória no final. Eles querem bloquear o rio no final, quando vários mecanismos já foram acionados, é mais difícil. E por isso que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são inevitavelmente mais fracos. Mas quando eu trabalho lá com os anti-inflamatórios esteroidais, gente, eles agem no começo do processo. Então seria equivalente a colocar o dedinho lá na nascente do rio para poder bloquear tudo. Então você bloqueia tudo de maneira tão intensa que os anti-inflamatórios esteroidais, eles são muito, muito mais fortes. O chato é que eles são muito mais fortes e eles vão ter muitos efeitos colaterais, porque eles são muito mais fortes. Quando a gente fala, por exemplo, lá em relação aos anti-inflamatórios esteroidais,
Para começar, quem são eles, né? Eles são substâncias chamadas de corticoides. Alguns deles naturais e alguns deles artificiais. Quando a gente fala lá em corticoides, corticoides naturais incluem cortisol, cortisona e daí por diante. E tem os corticoides sintéticos aqui na jogada. É interessante que os anti-inflamatórios esteroidais, eles vão ser, ao mesmo tempo, hormônios e anti-inflamatórios. Então a gente não tem a obrigação de, para o vestibular, conhecer detalhes sobre os medicamentos, mas hormônios sim. E por isso que a gente conversa com um pouquinho mais de carinho sobre os anti-inflamatórios esteroidais, muito fortes, entretanto, com muitos e muitos efeitos colaterais. Por exemplo, vários desses efeitos colaterais têm a ver com o fato exatamente deles serem hormônios. Então eles vão promover retenção de líquido, uma vez que eles retêm líquido, deixa eu colocar assim, né? Eles retêm sódio, cloreto e água, eles vão deixar você inchado, eles vão promover edemas. Então talvez alguém que esteja assistindo já tenha que ter feito um tratamento à base de corticoide durante muito tempo. Corticoide engorda. Tecnicamente não é que engorda, não é engordar a gordura, é engordar água. O corticoide retém água no corpo da pessoa, sódio, cloreto e água, e a pessoa vai ficar toda inchada enquanto está tomando corticoide. Por exemplo, alguns processos alérgicos são tratados com corticoide. Então quem tem crises alérgicas frequentes faz tratamento com corticoide, às vezes fica inchado, acaba retendo água aqui na brincadeira. Pelo fato de eles serem muito fortes, eles são tão fortes que eles bloqueiam o que eu quero bloquear, dor, eles bloqueiam febre, mas eles bloqueiam o que eu não quero bloquear. Eles bloqueiam, por exemplo, moçada, a defesa. Eles bloqueiam o reparo. Daí, duas coisas muito chatas. Eles são tão fortes, eles bloqueiam tão fortemente a vasodilatação que não chega mais sangue, não chegam mais leucócitos nem anticorpos, não tem mais defesa. Nesse caso, moçada, eles vão baixar a imunidade e por isso, gente, eles vão aumentar o risco de infecções. O que quer dizer que quem está tomando anti-inflamatórios esteroidais, saiba que vai ter um risco aumentado de infecções. A indústria farmacêutica tanto sabe disso, que muitas vezes ela vende o anti-inflamatório esteroidal, o corticoide, associado com antibiótico. Olha como a indústria farmacêutica ela é inteligente. Ela sabe que o corticoide vai baixar tua imunidade e vai facilitar a entrada de bactérias. Então já tem um antibiótico para matar aquela bactéria e não ter perigo de você ficar doente. Então muitas vezes a indústria farmacêutica já associa o antibiótico com o corticoide para o antibiótico pegar as bactérias que tentem se aproveitar da imunidade baixa. Estava comentando que uma vez que você não deixa o fluxo de sangue aumentar, não aumenta o oxigênio, não aumenta nutrientes, então não melhora o reparo. Dessa maneira, atrapalha a cicatrização. Tem uma pomadinha muito conhecida para afta, chamada Oncilon A, em hora base, que o Oncilon ele é corticoide. Então, se ela está com afta, coloca o Oncilon, tira e queda para poder resolver a afta. Entretanto, se você ler a bula do Oncilon, está escrito lá que você não pode utilizar durante muito tempo. Porque se você usar durante 3, 4, 5 dias direto, cara, você não deixa a afta cicatrizar. Então a inflamação tem um lado bom de ajudar na cicatrização. Então se você bloqueia muito fortemente a reação inflamatória, não vai cicatrizar, atrapalha a cicatrização. Então a gente tem que os anti-inflamatórios esteroidais, eles vão fazer tudo isso. Os anti-inflamatórios esteroidais, eles também inibem a produção de corticoides naturais. Aquele processo chamado de feedback negativo acaba inibindo a produção de corticoides naturais. De maneira, moçada, que quem usa corticoide sintético durante muito tempo fica viciado. Fica quimicamente dependente do bendito lá do corticoide sintético. Claro que eu tento explicar isso um pouquinho melhor para vocês. Era uma vez, por exemplo, um amiguinho está tomando corticoide sintético.
Gente, se ele está tomando corticoide sintético em grandes quantidades, meio que o organismo dele pensa, por que eu vou gastar energia fabricando corticoide natural se esse cara já está usando uma substância muito parecida em uma quantidade muito grande? Eu vou economizar energia. O corpo da gente, o que ele puder economizar, ele economiza. O corpo da gente é extremamente econômico, para não dizer pão duro. Então, já que você já está tomando corticoide sintético, feedback negativo inibe o corticoide natural e diminui a produção do corticoide natural. Qual é o problema disso? O problema disso é que enquanto você estiver tomando corticoide sintético, você não tem mais o corticoide natural. O que quer dizer? Que você não pode parar de tomar o corticoide sintético de uma hora para outra. Porque se de uma hora para outra você parar de tomar o corticoide sintético, nem mais você tem um sintético, nem mais você tem um natural, você não tem mais esse hormônio, seu corpo vai sentir a falta desse hormônio, você vai ter problemas quanto a isso. Daí, quem faz tratamentos longos à base de corticoide, quando o tratamento estiver terminando, você passou, sei lá, 30 dias tomando corticoide sintético. Terminou o tratamento? Beleza, eu vou mandar você passar mais 10 dias tomando corticoide ainda. Só que nesses próximos 10 dias, eu vou te dar, cada dia, uma dose cada vez menor do corticoide sintético. No que eu te dou uma dose cada vez menor do corticoide sintético, o feedback negativo vai desaparecendo e eu vou voltando a produzir corticoide natural. A cada dia eu estou tomando cada vez menos corticoide sintético e aumentando a produção do corticoide natural. Depois de 10 dias que eu zerar o corticoide sintético, normalizou a produção do corticoide natural e eu desviciei. Eu me livrei da dependência química do corticoide sintético nesse caso. Então, vai aos pouquinhos diminuindo a dose do sintético para o feedback negativo desaparecer e eu voltar a fabricar corticoides naturais aqui nesse caso, né? Se você tem tantos efeitos colaterais assim em relação aos anti-inflamatórios esteroidais, caramba, quando é que você vai usar esses anti-inflamatórios esteroidais? Por quê? Os não esteroidais são os mais usados no nosso dia a dia. Febre, dor de cabeça, a gente costuma usar os não esteroidais. AS, dipirona, paracetamol e daí por diante. No caso dos esteroidais, bem mais fortes e com muitos efeitos colaterais, a gente vai guardar o uso deles para alguns casos em especial. Queimaduras, né? Será que alguém lembra para mim qual é a causa número 1 de morte num paciente queimado? Gente, causa número 1 de morte num paciente queimado, desidratação. E por que mesmo que o paciente queimado, ele desidrata? Porque você tem um extravasamento de plasma, o plasma evapora e o cara desidrata. Uma vez, moçada, que a gente vai lá, dá um anti-inflamatório esteroidal pro amiguinho lá que está com a queimadura, automaticamente inibe o extravasamento de plasma. No que inibe o extravasamento de plasma, inibe a evaporação de plasma e com isso inibe a desidratação. Puxa vida, que legal! Entretanto, um problema, né? Causa número 1 de morte em pacientes queimados vai ser a desidratação. E a causa número 2, infecção, né? Sendo que quando você toma o corticoide, ele vai ajudar a lidar com a primeira causa, ele vai ajudar a evitar a desidratação, mas ele baixa a tua imunidade e aumenta o risco de infecções, aumenta o risco de você morrer pela segunda causa de morte, que é a infecção. Por isso que na aula de queimaduras eu estava comentando que pacientes queimados são super delicados. Eu vou ter que entupir o cara de remédio. Eu vou ter que dar corticoide para não evaporar o plasma, para não desidratar e evitar a queimadura, só que isso aumenta o risco de infecções, que ele já tem um risco aumentado de infecções, eu vou ter que entupir o cara de antibiótico. Então, paciente queimado é muito anti-inflamatório, corticoide, e muito antibiótico para poder lidar. Se bem que essa história de baixar a imunidade, até que é bacana às vezes, é porque tem algumas situações em que seu sistema imune atrapalha a sua vida. No que o seu sistema imune atrapalha a sua vida, talvez seja bom, moçada, bloquear o sistema imune para poder evitar esses problemas. Eu tenho 3 exemplos de situações em que o seu sistema imune atrapalha a sua vida e que talvez seria bacana inibir o sistema imune para exatamente evitar que ele cause problemas para você. Situação número 1, doenças autoimunes. Lembra, gente, que uma doença autoimune é o seu sistema imunológico atacando você mesmo? Daí quando você tem uma doença autoimune, por exemplo, a gente já citou algumas delas,
como, sei lá, vitiligo, ou então púrpura trombocitopênica. Nesses casos, que seu sistema imunológico está atacando você mesmo, ora, gente, tome lá corticoide para poder baixar a imunidade e, com isso, evitar que o sistema imune ataque você mesmo. Qual é o lado chato? Toda vez que você vai tomar uma substância dessas para poder tratar uma doença autoimune, para baixar a imunidade, para o sistema imune não atacar você mesmo, aumenta o risco de infecções. Né? Então, chato é isso aí, né? Para poder chegar e lidar com a doença autoimune, para o meu sistema imune não me atacar, eu vou ter que dar um chega pra lá nele, baixar a imunidade, mas sabendo que, infelizmente, o risco de infecções vai ser aumentado. Outro exemplo interessante, diz respeito lá à alergia. Pô, já falei de alergia aqui várias vezes, que a alergia é desencadeada pela histamina e tal, mas eu não expliquei ainda como é que a alergia funciona em detalhe. E ainda vou explicar. Entretanto, eu adianto mais uma ideia. A alergia é o sistema imune fazendo tempestade em copo d'água contra coisas inofensivas. E aí, você tem alergia a quê? A poeira? Poxa, gente, poeira não faz mal a ninguém. Se você tem alergia a poeira, é porque o seu sistema imune ele é meio exagerado. Ele é meio, sei lá, escandaloso. Né? O sistema imune vai lá e ele faz um maior escândalo, um maior estardalhaço contra uma coisa inofensiva, poeira. Ele dá piti diante lá da coisa inofensiva. E, gente, quando alguém está dando piti, quando alguém está dando escândalo fora de si, nada como um bom tapa na cara da pessoa para a pessoa se acalmar. Digamos que o corticoide é um tapa na cara do sistema imunológico, como quem diz assim, sistema imunológico, deixa a poeira em paz. A poeira não faz nada de mal para você. O problema não é a poeira, é o escândalo que você está fazendo. Né? Então quem tem, por exemplo, a alergia a poeira, a pólen, a pelo de gato, tudo isso é inofensivo. É porque o sistema imune da pessoa alérgica é meio exagerado, por assim dizer, e acaba reagindo contra o que não deveria. Então lá vai a gente tomar um corticoide para frear o sistema imune, deixa a poeira em paz, deixa o pólen em paz, o pelo de gato em paz, não faz mal nenhum para você. É o seu sistema imune que está te atrapalhando. Então o corticoide pode de repente bloquear o sistema imune para poder evitar que a reação alérgica traga problemas para você. Volto a dizer, infelizmente, aumenta o risco de infecções quando você usa lá o corticoide. E é o caso, moçada, de evitar a rejeição de transplantes. Ora, Deus me livre, o cidadão está lá precisando de um transplante de coração. Transplante de medula óssea, eu posso me dar o luxo de conseguir uma que é compatível comigo. Quem me doar a medula óssea não vai morrer, né? Vou pegar um amigo que ele vai me dar um pedacinho na medula óssea dele para poder tratar o meu problema. Só que ele continua com medula óssea, então ele não morre. Então eu posso me dar o luxo de escolher quem vai ser o doador para ser um doador compatível. Mas se Deus me livre, alguém precisa de um transplante de coração, gente, o cara não vai poder dar o coração dele para você, que o cara vai morrer. Então você vai depender de alguém que acabou de morrer, mas acabou de morrer com um coração ainda saudável para poder doar o coração para você. O que, convenhamos, não é fácil, né? De modo que você tem toda aquela fila de espera, esperando lá a sua vez de ganhar um coração novo para ser transplantado. No dia que você ganhar o coração novo, dê graças a Deus. Cavalo dado não se olha os dentes. Você não vai pegar aquele coração e dizer, né? Esse coração não é compatível comigo. Não quero ele, não. Se você ficar botando boneco desse jeito, né? A gíria que a gente usa aqui no Ceará, se você ficar lá botando banca desse jeito lá, você não vai achar um coração nunca para você. Você vai morrer antes de encontrar o coração compatível. Então, encontrou o coração, dê graças a Deus, aceite o coração, mesmo sabendo que ele pode ser rejeitado. Quem rejeita o transplante é o sistema imune. Para evitar a rejeição do transplante, eu vou te dar corticoide para baixar a imunidade. Para o seu sistema imune não atacar o transplante. Infelizmente, aumenta o risco de infecções. A vida de uma pessoa transplantada é muito parecido com a vida de um paciente com AIDS. O paciente com AIDS tem a imunidade baixa e a qualquer momento pode contrair uma infecção. Um cara transplantado vai ter que tomar a medicação para baixar a imunidade, para não rejeitar o transplante. A qualquer momento pode ter infecção. Mas dá um jeito. Se alguém disser assim, Alandir, não quero, então não recebo o transplante de coração e morre, desgraça. Tu tem duas opções. Ou não aceita o transplante de coração e morre, não acho muito legal essa ideia, ou aceita o transplante, sabendo que aquele coração não vai ser compatível e que para evitar a rejeição do transplante você vai ter que, para o resto da vida, tomar medicação para evitar a rejeição, que vai baixar a imunidade e aumentar o risco de infecções. Infelizmente, a opção que você tem é essa. Então o jeito é você conviver com isso. De qualquer maneira, algumas utilidades para os anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides, né? Esses três aqui,
exatamente tem a ver com o fato de baixar a imunidade. Tem a ver com o fato de que os corticoides freiam a ação do sistema imune. Eles são tão bons como anti-inflamatórios que eles acabam bloqueando até o aspecto bacana da inflamação, que é o aspecto de defesa. Então diminui a defesa, porque diminui o fluxo de sangue, a chegada de leucócitos, anticorpos, e às vezes, nessas condições, isso acaba sendo interessante.